Bonjour, mes amis. Bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo do horário e onde você está. Bora para a terceira aula de isostática. Vamos continuar a fazer exemplos. Vamos fazer mais 2 exemplos. Exemplo 2, exemplo 3. O 2 vai ser bem parecido com o outro exemplo que nós fizemos na outra aula, né? E o terceiro vai ser um pórtico. Estamos calculando as reações de apoio, que cada apoio, né? Vamos ver um exemplo aqui. Estamos calculando as reações de apoio. Ainda não estamos calculando os diagramas, né? Que são os esforços cortante, esforços normais e esforços do momento, né? Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Não vamos ver agora, né? Na próxima aula vamos abordar um pouco sobre como calcular os diagramas. Mas vamos continuar calculando mais um exemplo. Então, nesse exemplo aqui, ele pede para calcular os esforços do apoio A e do apoio B. Se vocês se lembram bem, o apoio A é um apoio fixo, então ele tem duas reações, uma reação na horizontal e a outra na vertical. E o apoio B, ele tem um apoio móvel, ele só proíbe, ele não permite o movimento na vertical. Aqui chamamos de RAX, RAY e RBY. E aqui está sendo aplicada uma força em torno da barra, que tem 3,25 metros, uma força de 25 kN por metro. É uma força distribuída, não uma força pontual, mas sim uma força distribuída ao longo da barra. Um exemplo de força distribuída pode ser o peso próprio. Lembra, uma viga de concreto armada, ela tem um peso próprio. Essa é uma força distribuída. Qual que é a ideia aqui? É calcular as reações de apoio. Como que nós calculamos as reações de apoio? Antes, devemos verificar se a estrutura é uma estrutura isostática. É uma estrutura isostática? Quantas incógnitas a gente tem? Quantas reações de apoio a gente tem? A gente tem 1, 2, 3. E quantas equações a gente tem? 3 equações, somatória dos esforços horizontais, verticais e de momento. Então, já sabemos que é uma estrutura isostática. O que faremos agora? Vamos calcular as reações de apoio. Vamos começar pela mais simples, que é o somatório dos esforços horizontais. O somatório dos esforços horizontais. Se vocês olharem bem para a estrutura, tem algum esforço vertical, horizontal aplicado nessa barra? Não tem, né? Só tem esforço vertical aplicado nessa barra. Então, a gente pode concluir que, como não tem nenhum esforço horizontal, o RAX ele vai ser igual a zero. Né? A somatória dos esforços horizontais é zero, o RAX é igual a zero, não tem nenhum esforço horizontal. Agora, vamos calcular os esforços, as reações de apoios na vertical. Como que nós fazemos isso? Lembra do exemplo anterior? A gente precisa fazer o somatório dos esforços verticais e o somatório dos esforços no momento. Aqui, vamos aplicar o momento, vamos calcular os somatórios dos esforços no momento no ponto A. Nesse ponto A aqui, no ponto A. Porque calculando os esforços do momento no ponto A, nós vamos encontrar a incógnita RBY, né? A reação RBY. Como que nós fazemos isso, né? Então, calculando os esforços do momento no ponto A, o que nós teremos? Quem que provoca momento no ponto A? A força de 20 kN por metro. Então, quer dizer, essa força aqui, ela faz a barra girar em que sentido? Essa força aqui, ela faz a barra girar no sentido horário. Você consegue perceber? Essa força faz a barra girar no sentido horário. Já a reação de apoio no ponto B, que tem uma reação aqui de apoio, faz a barra girar em que sentido? No sentido anti-horário. Então, nós vamos calcular a somatória dos esforços no momento no ponto A, justamente fazendo isso. Vamos primeiro fazer a força 20. 20 mais 20 vezes o quê? Esse esforço distribuído aqui, ele é aplicado ao longo de toda a barra. Então, nós temos que fazer 20 vezes 3,25. Porque quando fazemos isso, ele se transforma em um esforço pontual aplicado no meio da barra. 20 vezes 3,25, vou fazer o cálculo aqui na calculadora. 20 vezes 3,25. Transforma um apoio, um esforço
vertical pontual aplicado bem no meio da barra, de 65 kN. Ele é aplicado bem no meio, e qual que é a distância dele para o ponto que nós escolhemos para calcular os esforços de momentos? Vai ser a metade de 3,25. Então, 3,25 sobre 2. E lembrando, como está girando a barra no sentido horário, vai ser negativo. E temos mais um esforço, uma reação de apoio que provoca um momento aqui. Por que provoca um momento? Lembra? Porque tem um abraço de alavanca. Esse faz a barra girar no sentido anti-horário. Então, vai ser mais R, acho que nós chamamos de RYB, né? Vezes essa distância, que é 3,25. E o que isso tem que ser? Tem que ser igual a zero, porque os esforços, a somatória dos esforços de momento no apoio A ou no apoio B, tem que ser igual a zero. Igual a zero. Então, agora uma equação de matemática simples, é só isolar o RY, como está descrito aqui no slides. Então, isolando o RBY, nós encontramos que o valor de RBY é 32,5. Então já temos o RBY, 32,5, e temos o RAX, que é zero. Agora, para encontrar o RAY é simples, é só fazer a somatória dos esforços verticais. Quais são os esforços verticais? Vou voltar aqui, ó. Temos dois esforços verticais. Reações de apoio. Temos duas reações de apoio e um esforço e a força, né, aplicada, né? Como que nós fazemos? Então, somatório dos esforços verticais tem que ser igual a zero. Então, nós fazemos R, como nós colocamos o nome lá, né? Colocamos o nome de RAX e RBY. Então, RAX mais RBY, perdão, que é difícil escrever com mouse, preciso comprar uma mesa, menos, porque esse esforço está aplicado no sentido para baixo, você consegue ver? A convenção que nós adotamos, esses dois para cima, e o esforço horizontal, esforço vertical, distribuído está aplicado para baixo, menos 20 vezes a distância dele, que é 3,25. Tudo isso igual a zero. Nós temos o valor de RBY, né? Temos o valor de RBY. Então, só basta isolarmos o RAY. Então, encontramos que RAY é igual a 32,5. Não sei se vocês perceberam uma coisa aqui nesse exercício. Quando nós temos uma carga aplicada de forma distribuída ao longo de toda a barra, e só temos essa carga, os esforços vão ser equilibrados. Os esforços de apoio no ponto A, de reação de apoio no ponto A no ponto B, vão ser iguais. Porque essa força está sendo aplicada distribuidamente, e só ela, de forma distribuída, na barra. Então, calculamos as ações de apoio. Não vamos calcular os diagramas, porque isso vai ser assunto para as aulas posteriores. Deixa eu ver quanto tempo deu de vídeo. Vamos continuar agora para mais um exemplo. Vamos ver o exemplo 3. O exemplo 3 é o